Fala, Doc! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de hematologia. Hoje o tema é talassemias e meu nome é Giovana. Nessa aula, a gente vai abordar a definição e a epidemiologia das talassemias. Vamos fazer uma revisão sobre a estrutura e os tipos de hemoglobina. Vamos conversar sobre a fisiopatologia da doença, as classificações das talassemias e clínica, diagnóstico e tratamento. Questão clássica de início de aula. Pausa a tela e tenta responder sozinho. A beta-talassemia maior, ou major, também denominada de anemia de Cooley, possui o seguinte gene. Qual dessas você marcaria, Doc? As talassemias, então, são um grupo muito variável de doenças genéticas que ocorrem por conta de uma diminuição ou até mesmo da ausência de síntese de uma das cadeias globínicas da hemoglobina. Pode ser cadeia alfa, cadeia beta, cadeia delta, mas principalmente a alfa e a beta são as principais cadeias que são acometidas na talassemia. Aqui só para a gente revisar a estrutura da hemoglobina, que é dividida em 4 cadeias globínicas, né? Sendo geralmente 2 alfa e 2 beta, mas essas quantidades aqui podem variar. E aí a gente vai definir então como beta-talassemia quando a gente tiver a diminuição ou ausência das cadeias beta, e alfa-talassemia quando a gente tiver diminuição ou ausência das cadeias alfa. E vamos relembrar então quais são as principais hemoglobinas que a gente tem no adulto. Seria a hemoglobina A, que consiste em 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, que é a principal, é 97% da hemoglobina do adulto. A hemoglobina A2, que seria 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta, aí corresponde a mais ou menos 2,5% das hemoglobinas do adulto. E a hemoglobina fetal, que seria 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, que aí é bem pouco, é menos de 1%. Mas essas são as principais hemoglobinas que a gente encontra no adulto e que podem estar afetadas na talassemia. E o destaque aqui, né, que a gente vai precisar para entender depois, é que praticamente todas são formadas por 2 cadeias alfa e 2 cadeias não alfa. Aí pode ser beta, ou pode ser delta, ou pode ser gama. Quando a gente fala de epidemiologia, a talassemia é a hemoglobinopatia mais comum do mundo. E já se pesquisou aí que 5% da população mundial possui pelo menos um alelo talassêmico. Não quer dizer que vai ter a doença, mas alguma coisa relacionada ao gene da doença. Então aqui a gente tem o sangue normal e aqui um exemplo de talassemia, que seria uma diminuição relativa aí da quantidade de hemoglobina e de hemácias. E o que acontece então na talassemia? Como a gente viu, a gente vai ter a diminuição da produção de algum tipo de cadeia globínica. O que acontece nessa hemoglobina é que a cadeia globínica que não está sendo reduzida, ou seja, a que está sobrando, ela vai ter um aumento da sua produção. Então a gente vai ter um desequilíbrio entre as cadeias. E esse desequilíbrio ele é muito forte e acaba causando a precipitação do excesso das cadeias que não estão comprometidas. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma talassemia alfa, a gente vai ter aumento da concentração das cadeias globínicas beta. E se eu tenho uma talassemia beta, a gente vai ter aumento da concentração das cadeias alfa. E essa precipitação, ela danifica os glóbulos vermelhos e a gente tem uma eritropoiese ineficaz e também a gente vai ter a marcação dessas hemácias que vão ser formadas de maneira defeituosa e elas vão ser destruídas no sistema retículo endotelial. Então a gente vai ter, além de uma anemia, né, por eritropoiese ineficaz, a gente pode ter uma hemólise. Então a gente vai ter aumento também dos marcadores de hemólise. Existe também a classificação molecular das talassemias, porque existem vários tipos de genes envolvendo as talassemias e, consequentemente, vários tipos de conformações diferentes da doença. Então a gente vai variar essa classificação molecular analisando exatamente os genes que estão sendo afetados. Então, às vezes, a gente pode ter apenas um gene afetado, às vezes 2, às vezes 3 e às vezes 4, como no caso da alfa-talassemia. E isso vai determinar genótipos e fenótipos diferentes da doença, classificando então, né, as talassemias de maneira molecular em alfa 0, alfa mais, beta 0, beta mais, isso tudo variando conforme o acometimento genético da doença. Importante a gente destacar que a alfa e a beta são as principais, porque as delta-talassemias são geralmente silenciosas clinicamente e as gama-talassemias não parecem ter algum significado clínico. E como é que vai se manifestar clinicamente as talassemias?
Primeiro, a anemia grave, porque a gente viu ali que, além de ter uma eritropoese ineficaz, porque essa hemoglobina não está sendo formada de maneira correta, então a gente, consequentemente, vai ter uma hemácia defeituosa também. A gente tem hemólise dessas hemácias, porque elas são marcadas como defeituosas e o sistema reticuloendotelial destrói essas hemácias. Então, a gente tem uma anemia muito grave e, consequentemente, sintomas de anemia. Hepatoesplenomegalia, por conta de um aumento dessa função do sistema reticuloendotelial, do baço. Alterações esqueléticas, principalmente porque a medula tenta compensar um pouco a hemólise que está ocorrendo, então ela se prolifera muito e temos alterações esqueléticas. Prejuízo de crescimento na criança. Podemos ter trombose, úlceras e disfunção cardíaca, pulmonar e endócrina por sobrecarga de ferro, porque esses pacientes geralmente sofrem muitas transfusões ao longo da vida. Então aqui, falta de apetite, palidez, irritabilidade, sistema imune fraco, atraso no crescimento, sonolência, principalmente relacionados à anemia grave. E a gente pode classificar clinicamente as talassemias também. A gente chama de talassemia maior ou major, aquelas que são mais graves, intermediária ou intermédia, e minor ou menor, as que são assintomáticas. E a gente também pode ter pacientes que são portadores silenciosos, ou seja, eles só têm o gene ali, mas não tem nenhum tipo de relação clínica. Ainda bem que a talassemia minor, né, a menor, é a mais prevalente de todas. E existe também uma característica marcante da talassemia, que seria encontrar aqui as células-alvo, células em formato de alvo. Não é um sinal patognomônico, mas se você está em dúvida clinicamente, ela pode favorecer o teu diagnóstico, porque ela ocorre isso quando a gente tem um desequilíbrio ali na formação da hemoglobina e o volume da hemácia, então fica mais concentrada em algumas regiões e acaba realizando esse formato aqui. Então, se você está com suspeita e encontra isso no exame de sangue de análise de esfregaço, né, pode ser que ajude no seu diagnóstico. Antes da gente destrinchar bem a questão genética da alfa-talassemia, é importante a gente destacar que a gravidade da doença vai ser proporcional ao número de cadeias globínicas que vão estar afetadas. E a gente precisa entender, então, que as cadeias globínicas alfa são determinadas por 4 genes. Então, aqui seria a situação normal, né? Os 4 genes funcionando normalmente. E a gente pode ter a variação, né, de 4 tipos de talassemia, de alfa-talassemia, por conta de acometimento desses genes. Então, se a gente tiver acometimento de apenas um desses 4 genes, provavelmente a gente vai ter uma alfa-talassemia assintomática ou a gente vai estar diante de um portador silencioso, porque quando acomete só um gene, não é muito relevante clinicamente. Pode ser que essa alfa-talassemia seja por acometimento de 2 dos 4 genes, e aí ele pode ser tanto no mesmo cromossomo quanto em cromossomos diferentes. E isso a gente dá o nome de traço alfa-talassêmico. A clínica aqui também não é muito relevante, seria mais uma anemia discreta com microcitose, mas já é importante, né, fornecer orientação e aconselhamento genético para esse paciente. Quando a gente tem acometimento de 3 dos 4 genes, a gente tem o que a gente chama a doença da hemoglobina H, em que só um dos genes da cadeia globina alfa é funcional. Aqui a clínica já é bem mais marcante e mais preocupante para o paciente. E quando a gente tem os 4 genes sendo acometidos, aí a gente tem uma alfa-talassemia extremamente grave, que é chamada de síndrome de hidropsia fetal, ou também chamada de hemoglobina de Bartz, né, que a gente dá um nome para isso. Seria a talassemia maior, a talassemia, alfa-talassemia major, ok? Ela é tão grave que ela causa uma anemia muito grave e geralmente ela é incompatível com a vida. Então a criança que nasce com a hemoglobina assim, ela geralmente não chega nem a nascer, ela morre já na barriga da mãe. A beta-talassemia é um pouquinho diferente da alfa-talassemia, porque a cadeia globínica beta ela é definida por apenas 2 genes. Então a gente vai ter 3 tipos de manifestações clínicas. A talassemia maior, ou major, né, que também é chamada de anemia de Cooley, ela acontece quando a gente tem o acometimento dos 2 genes da cadeia beta-globínica. E aí vai ser o paciente que tem anemia grave, vai depender muito de transfusões sanguíneas e assim por diante. A gente pode ter a talassemia intermediária, que daí geralmente é resultante de interações genéticas mais complexas, que não vale a pena a gente abordar aqui, mas é uma forma sintomática bem menos grave, com a hemoglobina geralmente em torno de 8 a 10 e não precisa de transfusão geralmente. E temos também a talassemia, beta-talassemia menor, né, ou minor, que seria quando a gente tem só um dos genes afetados. E aí pode ser até que seja assintomático e às vezes a gente detecta só por alterações laboratoriais. E como que a gente diagnostica, então,
A gente diagnostica as talassemias por eletroforese de hemoglobina. Como assim? Se faz a eletroforese de hemoglobina e aí a gente consegue determinar nesse paciente quais tipos de hemoglobina que são predominantes. Então, se a gente tiver acometimento de cadeia beta ou de cadeia alfa, provavelmente a hemoglobina A1, né, que seria a mais comum do adulto, vai estar diminuída. E a gente vai ter aumento dos outros tipos de hemoglobina, como por exemplo a hemoglobina A2 ou até mesmo a hemoglobina fetal. Então, o aumento das hemoglobinas que não são tão comuns no adulto é geralmente o que determina o diagnóstico de talassemia, através da eletroforese de hemoglobina. E o tratamento, então, como é que é feito? Com transfusões de sangue para melhorar essa anemia grave, quelantes de ferro para evitar também os efeitos do excesso de ferro, esplenectomia, porque a gente viu que o baço, né, ele come essas hemácias que estão com hemoglobina defeituosa, suporte psicológico, porque é uma doença que pode afetar bastante a qualidade de vida do paciente, e o único tratamento curativo é o transplante de medula óssea. Vamos resolver essa questãozinha então. A doença da hemoglobina H, a gente viu lá na alfa-talassemia, que seria quando acomete 3 dos 4 genes da cadeia globínica alfa, é causado por qual conformação genética? Bom, a letra A aqui seria uma conformação genética normal, em que a gente tem os 4 genes da cadeia globínica alfa. Aqui a gente tem 2 genes, então não seria ainda a doença da hemoglobina H. Nos resta a letra C, né, que seria a doença da hemoglobina H, quando a gente tem só um, né, dos 4 genes que formam a cadeia alfa. E aqui a gente não tem nenhum, então essa aqui seria hidropsia fetal. Resposta era a letra C. Relembrando as conformações possíveis, né, os 4 genes e a situação normal. Quando tira um, a gente tem o assintomático ou portador silencioso. Quando tira 2 genes, a gente tem o traço alfa-talassêmico. Quando tira 3 genes, a gente vai ter a doença da hemoglobina H. E quando tira todos, é a hidropsia fetal. A beta-talassemia maior, também chamada de anemia de Cooley, possui o seguinte gene. Lembrando que para ser maior na beta-talassemia, como para formar as cadeias beta-globínicas, a gente precisa de 2 genes. Para ser a beta-talassemia maior, a gente tem que ter o acometimento de 2 genes. Então, a letra A aqui já está dizendo, né, que seria os genes beta 0, ou seja, não tem os 2 genes da cadeia beta, então essa seria a resposta. Aqui de baixo seria o gene normal, né? E aqui a gente teria o acometimento de um só dos genes, e aqui a gente também teria o acometimento de um só dos genes, mas aqui com ausência total e aqui com produção, ok, rolando a produção, mas uma produção diminuída. Então esses casos aqui já se enquadrariam mais numa beta-talassemia intermediária. Bora revisar uns flashcards para fixar bem esse conteúdo? Qual hemoglobina é a mais comum em adulto normal e do que ela é composta? É a hemoglobina A, ou hemoglobina A1, né? Ela é composta de 2 cadeias alfa e de 2 cadeias beta. A talassemia tal não exige tratamento, porém a gente precisa fornecer orientação e aconselhamento genético. É a talassemia menor, né, ou minor, que seria aquela talassemia que tem ali um componente genético e pode passar para os filhos, então a gente precisa fazer aconselhamento genético, mas geralmente não precisa tratar porque a clínica ou é muito pequena ou não tem clínica. Qual que é o exame para se realizar o diagnóstico da alfa-talassemia? Não só da alfa, como da beta também e as outras, eletroforese de hemoglobina. Qual é um dado que auxilia na diferenciação entre a anemia ferropriva e as talassemias? Aqui a gente precisa destacar. As talassemias, elas são exemplos de anemias microcíticas e hipocrômicas. Isso parece muito com a anemia ferropriva, né? Anemia hipomicro, a gente pensa direto em anemia ferropriva. Mas tem que lembrar das talassemias também. E a gente vai diferenciar as duas pelo RDW, que na anemia ferropriva geralmente vai estar aumentado e na talassemia não. Na talassemia, esse RDW tende a ficar com valores normais. E é assim que a gente geralmente diferencia o nosso raciocínio clínico entre as duas. As células em forma de alvo, aí curiosidade para vocês, também chamada de leptócitos, são vistas nas talassemias, né? Lembra que a gente conversou lá por conta de um desequilíbrio ali na formação de hemoglobina dentro da hemácia. Olha só como que as talassemias caíram na residência. Durante a investigação de uma anemia microcítica em um homem de 33 anos, observou-se que os seguintes exames estavam com seus valores normais: ferro sérico, capacidade de fixação do ferro sérico,
saturação de transferrina, ferritina e ferro medular. Qual que é o diagnóstico mais provável? Aqui você tem que lembrar que existem as talassemias e que são exemplos de anemias microcíticas. Então, a gente vai diferenciar anemia microcítica, né, por deficiência de ferro ou talassemia, através do RDW. Mas a gente tem que lembrar que é um diagnóstico diferencial. Então, nesse caso aqui, ele não forneceu RDW, mas ele falou que todos os padrões do ferro estavam normais. Então, a gente não vai pensar numa anemia ferropriva, né? Vamos pensar direto em talassemia. O que você não pode sair daqui hoje sem saber, Doc? Que as talassemias são doenças genéticas causadas pela ausência ou redução da síntese de uma das cadeias globínicas. Na maior parte dos casos, ela envolve as cadeias alfa e beta, cursa com uma eritropoese ineficaz e também com hemólise. A clínica é muito variável conforme a alteração genética. A alfa-talassemia possui 4 apresentações clínicas, porque possui 4 genes, né? A síndrome da hidropsia fetal é incompatível com a vida. O traço talassêmico e a talassemia menor geralmente não necessitam de tratamento, apenas de orientação. A beta-talassemia maior também é denominada de anemia de Cooley. A beta-talassemia possui 3 formas clínicas, a maior, a intermediária e a menor. O diagnóstico das talassemias é feito pela eletroforese de hemoglobina. O tratamento envolve transfusão, esplenectomia, quelante de ferro e suporte psicológico. E o transplante de medula óssea é o único tratamento que é curativo. Essas são as referências da nossa aula. Obrigada pela atenção e até a próxima!